Fala aí meninos e meninas, senhores e senhoras e aliens da Área 51, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com o nosso Heitor Gonçalves, presidente do Chad e também líder do partido da Irmandade Comunista, o nosso presidente do Chad, pronto para transformar esse país em uma grande nação da África Centro-Ocidental, né? Primeira coisa que eu quero fazer nesse episódio é mexer com o nosso serviço secreto, tá certo? O que a gente tem aqui? 61 agentes internacionais especiais. Para onde a gente pode alocar os nossos agentes especiais, né? Vamos abrir aqui o nosso mapa estratégico. Nós temos um rival regional que é o Sudão. Claramente é o Sudão. O presidente deles é um tal de Karim Ulmakman. Karim Ulmakman. Primeiro eu vou reduzir o número de agentes especiais do meu país para 40, tá certo? No caso eu vou reduzir depois de realocá-los, né? Vou gerenciar minhas redes e chamar todos os caras aqui de volta, né? Eles estão no Camboja, na Moldávia, no Afeganistão. Vou chamar todos eles de volta. Aí a gente coloca tudo, ou quase tudo, porque eu vou demitir alguns, no Sudão, que é, nesse momento, o meu rival geopolítico e um destino estratégico para meus compatriotas do serviço secreto. Beleza, eles vão ficar lá implementando a rede e depois eu vou poder estabelecer um objetivo. Com isso eu consigo reduzir o meu número de agentes internacionais especiais para 40 e com isso a gente economiza 1 milhão, tá? Com isso a gente pode realocar parte disso para agentes em território nacional, né? Vamos ver. Boa. Agentes cibernéticos a gente pode aumentar, vamos ver quanto que a gente consegue aumentar. Talvez assim. Eu acho que assim tá bom. Vou melhorar o treinamento para agentes, não vai ser tão possível assim. Vou aumentar em 1. Contra-inteligência vou aumentar em 1. E espionagem militar vou aumentar em 1. A gente pode ver que existem células terroristas no nosso país, né? A gente tem combatentes da democracia do Chad, um grupo político de esquerda, mas que é contrário à Irmandade Comunista que manda aqui no nosso país, né? Eles têm 3 milhões de simpatizantes, ou seja, 10% da população do nosso país é simpatizante dos combatentes da democracia no nosso país. E tem aqui os jihadistas, que são bem menos numerosos, mas eu acredito que eles têm um orçamento bem significativo, né? 4 vezes maior do que os combatentes da democracia, quase 5 vezes, né? Talvez eu corte um aqui de espionagem política, que embora necessário, eu acredito que é mais importante promover o treinamento dos nossos agentes e lutar contra o terrorismo, né? No caso eu não tenho dinheiro, então deixa o combate pro terrorismo para outro momento, né? Enfim, a gente consegue... consegui. Foi ótimo. Organizei algumas reuniões para os próximos dias. A comunidade francesa, o líder do sindicato do turismo, porque eu quero, esses dois aqui eu chamei porque eu quero aumentar o imposto sobre turismo no nosso país. No caso, eu quero criar um imposto sobre turismo, ou seja, para entrar no nosso país tem que pagar uma taxa, tá certo? E eu também estou chamando o líder da coalizão ecológica, o nosso partido de oposição, porque ele está deveras triste comigo, não sei se por conta da situação democrática ou não democrática, no caso do nosso país, para tentar melhorar um pouco as relações, evitar protestos, tumultos, coisas do gênero, e a Associação da Família, porque eu estou pensando em talvez legalizar a maconha, aumentar o imposto sobre pornografia. Após essas reuniões eu vou tomar as medidas que eu estou planejando aqui. Melhorei minhas relações com o líder da comunidade francesa. Deixa eu encerrar minha reunião com ele. Vou começar agora com o líder do partido de oposição, da coalizão ecológica de esquerda. Vamos ver se eu consigo melhorar um pouco as minhas relações com ele. Não consegui melhorar, mas tudo bem. Melhorei um pouquinho minhas relações com o Comitê Nacional da Família. E aí sim, consegui melhorar minha relação com o Sindicato Nacional do Setor de Turismo e Hotelaria. Eu acho que já dá para criar os impostos nos quais eu estou interessado, que é justamente indústria pornográfica. Estou pensando em criar algo como 7%, porque 10% é um impacto talvez forte demais, né? E para turista entrar no país, ainda tem que ver um número exato, né? Qual que é o máximo que eu posso cobrar? O máximo é 800. Eu não vou cobrar isso, evidentemente. Talvez 100, a depender da reação da opinião pública. É bem negativa. Se eu diminuir para 50, dá uma arrecadação show, talvez... né? Tem que ver, vamos ver se o parlamento é a favor. Muito contra, cara. Se eu for em 20, é porque eu não tenho a menor ideia de quanto é o valor, um valor ok, né? Ok, o parlamento é contra qualquer taxa sobre turista. Então eu vou aumentar para 25 e eu vou
cobrar dessa forma. Lembrando que o parlamento não tem poder no nosso país. Se você quiser saber mais de como é o Chad, volta pro episódio 1, cara. Você tá no episódio 2, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, clicar nesse botão hypar, cara. Beleza, com esses 2 impostos, que dão uma receita mais ou menos de 10, 15 milhões, eu quero investir uma parte considerável dele na segurança do chefe de Estado. O meu segurança pessoal mandou uma mensagem particular para mim dizendo que não tem condições de garantir a minha segurança privada. E antes da segurança das pessoas vem a minha segurança privada, né? Então, pelo menos uns 5 milhões, cara, eu quero gastar com isso daqui. Beleza, seja isso. Foi. Consegui gastar aqui 5 milhões com a minha segurança pessoal, ótimo. Agendei para os próximos dias reuniões com o comandante das Forças Armadas, afinal não quero problemas com militares. A gente viu no último episódio que nossos vizinhos todos são autoritários militares, ou seja, se as nossas forças militares assim abrirem o olho, olhar assim ao redor, quem sabe, né? Então não quero ter nenhum problema com isso. Também estou convidando uma série de artistas, de comentaristas, de ambientalistas, né, de intelectuais de todas as ordens, para melhorar a minha popularidade, né? Eu vou pedir para eles filiarem no partido político, partido da Irmandade Comunista, né? Vamos, camaradas, venham, irmãos. Vamos juntos construir um Chad melhor, né? E também convidei o presidente da República Centro-Africana por 2 motivos, porque eles estão aqui como neutros, deixa eu abrir aqui um mapa estratégico, eles aparecem como neutros no nosso mapa estratégico, e porque eu quero isolar também o Sudão, né? Uma coisa que eu não tinha percebido no último episódio, os Estados Unidos são nossos inimigos mortais, né? Uau, vou ter que me aliar aos chineses, pelo visto, né? Para não ter problema com os militares, galera, eu vou fazer uma coisa aqui já de cara, que é aumentar o meu número de comandos. Quem sabe 30, 35. Em breve eu vou vender alguns equipamentos militares. Se não agora, né? Eu acho que eu posso vender meus equipamentos militares. Nossos caças, temos um total de 1 caça. É melhor não vender. Eu não tenho interesse em vender um único caça, né? Eu acho que dá pra vender um canhão. A gente ganha 1 milhão com isso. É uma grana ok, né? É uma grana razoável, eu aceito 1 milhão. Helicóptero de combate. A gente pode vender pelo menos uns 2 deles. 11 milhões, dá pra bater legal nossa dívida. Lançador de mísseis, a gente tem um total de 10, dá pra vender uns 3 deles. Vamos ver se a gente consegue arrancar 15 milhões, pra mim parece um bom dinheiro. Vamos vender 2 lançadores de mísseis também. Que mais? Mísseis propriamente ditos, a gente pode vender pelo menos uns 9 deles, que tá 11, pode ser 11 deles, a gente consegue 49 milhões. Obus são relativamente baratos, né? Eu acho que nem vale muito a pena ficar... Eu vou vender aqui 240 e é isso, sabe? A gente vai arrecadar só 100 mil com isso. E por fim, tanques e veículos blindados, eu imagino que a gente não tenha muito. Na verdade a gente tem, calma aí. A gente tem 60, eu acho que dá pra vender pelo menos uns 15 deles. E a gente arrecada com isso 40 milhões. Muito bem, muito bom. E com isso a gente pode aumentar aqui o nosso número de comandos, quem sabe até para uns 100 mais ou menos, que tal? Se for menos de 1 milhão, não gostei desse valor, que tal 60, que tal metade sim, dá 1 milhão também. 50 e tamo tranquilo, beleza, 800 mil. Com essas vendas a gente conseguiu 128 milhões na reserva do tesouro, que vão render em 5%, que é a nossa taxa básica de juros. Segunda coisa que eu vou fazer é depois de ganhar alguma certa popularidade, não preciso de popularidade urgentemente. Ninguém disse que governar o Chad vai ser fácil, né? Olha isso. Manifestação com um sistema de transporte de mercadorias eficiente. Bem, a gente tem de infraestrutura em nosso país apenas 2 quilômetros de estradas secundárias, não são nem estradas principais, autoestradas, não, é 2 quilômetros em todo o país de estradas secundárias, não tem porto, não tem absolutamente nada, nenhum aeroporto, não tem nada. A pessoa mais velha do país está reclamando comigo e o ministro do turismo simplesmente pediu demissão e está muito bravo comigo pelo simples motivo que a nossa pasta do turismo gasta isso mesmo, R$0. Então, eu acho que eu posso fazer isso, né? É o que? É 80 mil, cara. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o investimento, porque eu tenho vergonha na cara. 80 mil é nada aqui. Até pro Chad não é nada, galera. 80 mil. Vamos conversar com um monte de gente agora. O primeiro-ministro de Luxemburgo tá me convidando para uma reunião. Eu vou tentar antecipar para dia 13, com quem já resolve, né? Só deixa eu olhar uma coisa, que é o meu Twitter. Sim, esse jogo tem um Twitter, galera. E tá cheio de gente me elogiando.
é o ambientalista que está afiliado ao meu partido, é a dançarina clássica me elogiando, dizendo que a nossa nação está a caminho de se tornar patrona das artes, sendo que a gente investe nada em artes, né? Nossa graça, ela repetiu a mesma coisa, né? Eu vou até elogiá-la aqui, ó. Eu não poderia ter dito melhor. Ótima resposta. Bem, o secretário do partido de oposição me xingou aqui, legal. Reunião com o presidente da República Centro-Africana, vou conversar com ele, oferecer champanhe, ser um lorde, né, uma pessoa bem educada. Bem, a gente vai ficar devendo para eles algum acordo comercial. Mas é isso, eu acho que eles, embora saiam de mãos vazias, a gente também vai sair de mãos vazias de dinheiro, né? Pelo menos a gente conseguiu manter um diálogo com eles, né? A República Centro-Africana é uma nação de centro-esquerda, então eu acho até interessante manter contato com eles, até para, óbvio, isolar o Sudão diplomaticamente, repito. Eu acho que o Chad está pronto para legalizar a maconha, cara. Eu vou colocar ali para, entre aspas, votação, né? Porque não tem votação, uau. E o que eu vou fazer? Eu vou remanejar os gastos em saúde, porque a gente realmente gasta muito mal nessa pasta, cara. A gente tem que aumentar urgentemente o número de médicos e tudo mais. Talvez cortando isso daqui, da licença médica, da cobertura para acidente de trabalho, período da gravidez. Eu sei que existem alguns muito baratos, como por exemplo esse daqui. Esse daqui dá para... Aí, ó, muito barato mesmo, cara. Esse daqui eu acho que não é muito barato, não. Custa tipo 7 milhões, posso aumentar 3 estrelas. Esse daqui aumenta 1 estrela? Talvez. Esse daqui aumenta em 1 estrela também. E por aí vai. Esse daqui dá até 2. Esse daqui eu sei que não dá muita popularidade, então aumenta só 1 estrela. Pra esse conta a vacinação não dá tanta popularidade, mas é importante, obviamente, né? 4 milhões? Talvez. Luta contra a AIDS vou aumentar em 2. Luta contra o câncer vou aumentar em 3. Doenças genéticas vou aumentar em 5. Que eu acho que seja barato. Bem barato, na verdade. Aumenta bastante. E doenças raras vão aumentar bastante também. Agora, nesses daqui, cara, que são mais caros, como a gente já sabe, né? Muito difícil, cara. Muito difícil aumentar qualquer um deles. Sem que não vire custo, né? Custo orçamentário. Eu vou ver se eu consigo dobrar o número de médicos. Que tal? Consegui dobrar o número de médicos para 1.700, vai. Pode ser 1.700. Higienização. Talvez até melhorar um pouquinho. Luta contra o câncer. Deixa eu mexer aqui. Tira então da higienização. Vai ficar... eu acho que temos aqui uma quantidade ok, né? Eu acho que a gente vai melhorar a nossa popularidade com essa medida, tá certo? A gente melhorou em 0,1. O consumo de maconha no nosso país é muito impopular, então talvez a gente tenha que fazer mais um remanejamento quando essa lei passar no dia 5 de fevereiro. O primeiro-ministro do Luxemburgo quer negociar com a gente cerveja, só que eles produzem menos do que consomem, ou seja, vocês não têm a menor condição de exportar isso pra gente, né? Então, cara, não dá. Eu vou ser bem cordial com ele. Talvez eu venda até carne, que tal, cara? Vocês produzem carne suficiente? Não é possível, né? Luxemburgo é do tamanho de, sei lá, de uma unha encravada, né? Quem sabe? E aí a gente vai conseguir vender pros caras, pô. 40 milhões a 11,7. Aceitaram, a gente conseguiu um acordo de $500 bilhão para um país da nossa riqueza, né? É bom, cara, é bom, não dá pra reclamar não. Organizei algumas reuniões para o dia 16 e 17 de janeiro, porque eu tô com vontade política, assim, de fazer acontecer no nosso país e no dia 18 passar uma reforma de estatização, já que sou eu que escrevo as leis e eu que promulgo as leis, né? O parlamento é quase que decorativo. Eu só preciso conversar com os sindicatos populares, o sindicato patronal do país, e é isso. Olha aqui, galera, eu fui nas cadeias de rádio e televisão para anunciar o meu plano de soberania econômica. É a forma como eu estou chamando aqui o meu plano de estatização de setores não existentes, né? Para alavancar o desenvolvimento, fazer um desenvolvimentismo, né? Indução estatal de uma indústria militar, uma indústria na área de agricultura e quem sabe a partir disso, né? Alavancar crescimento econômico, geração de emprego e tudo mais. Vai dar certo? Imagino que sim, cara, acredito que sim. Só preciso do apoio, né? Ou pelo menos, se não for o apoio, a complacência, né? É complacência que fala? Dos setores militares, dos setores dos sindicatos patronais, né? Então eu vou aumentar aqui de novo o número de comandos militares. Aqui, ó, 600 mil é um investimento que vale a pena.
Só não mexa comigo, militares, por favor. Aqui, ó, eu fui na TV pelo menos umas 4 vezes, né? E no dia de hoje eu ainda vou ter uma reunião com a galera dos sindicatos dos trabalhadores rurais, que eu achei importante reunir. Vai ver, eles não gostam muito eles até gostaram do nosso plano de soberania econômica. Isso mostra quão urgente eram essas medidas, né? Que embora pareçam radicais, elas são necessárias para colocar o país em outro patamar, um patamar de desenvolvimento que acabe com essa mortalidade infantil absurda que a gente tem hoje em dia, por exemplo. Para seguir melhorando meu superávit, vou criar aqui um imposto sobre grandes fortunas. Sim, o Chad aparentemente não tem um imposto sobre grandes fortunas. Estou pensando em criar um aqui de 0,5%, pelo que eu vi é bastante popular, embora eu não sei quais vão ser as implicações disso para determinados setores. Eu vou investir parte desse dinheiro, galera, na pasta de turismo. Tá? Mais 2 estrelas aqui, isso aqui significa 266 mil, praticamente nada, porque eu sei que o sindicato aqui do turismo tá muito irritado mesmo comigo. Eu não sei se eles vão pra rua protestar contra Heitor Gonçalves ou o que, sabe? E talvez mais uns 500 mil, quem sabe, na pasta de poluição. O jogo deu uma travada, calma aí. Para agradar o partido ecológico de oposição, eu vou aprovar esse pacote aqui de 200 mil, que também é muito barato. Bom que também eu vou tratar a água do nosso país, a poluição e tudo mais. Eu acho pertinente fazer isso. E custa muito pouco, cara. É bem barato mesmo. Como vocês podem ver aqui, é bem popular, né? Quer dizer, bem popular, na verdade. O Emir, do Kuwait, tá me convidando para uma reunião no dia 28. No dia 28 é final de mês, cara. E final de mês aqui no Geopolítica Simulator eu travo muito. Então eu quero colocar no dia 23. O comandante das Forças Armadas comentou o seguinte: eu elogio o senso tático, a coragem e a determinação do chefe de Estado, que é o exemplo de grande heroísmo nacional. Ok, eu acho que a gente conseguiu a simpatia dele, pelo menos isso. O Emir do Catar me convidou para vender o que exatamente? Aparentemente eletrônicos. Só que, de novo, o Kuwait produz menos do que consome, ou seja, não tem garantia de exportar nenhum eletrônico para o nosso país. Então, muito difícil aceitar isso, né, cara? Quando as condições não parecem muito favoráveis para uma exportação, né? Então, vocês aceitam carne? Ele recusou. Beleza, tudo bem. Com o imposto sobre pornografia, nossa popularidade foi para 70%. E o primeiro-ministro está falando sobre uma possível crise alimentar no país. E pelo que eu sei de Geopolítica Simulator, a gente não pode simplesmente ignorar essas mensagens e tratar com a devida seriedade. Talvez eu acabe importando alimentos aqui para o nosso país, caso for realmente muito necessário. No caso, vai ser muito necessário, então para os próximos dias eu vou tentar chamar pelo menos um líder internacional, talvez até do próprio Brasil, né? Quem sabe? Tem que ver. Então, galera, fiz uma reunião bilateral com a Costa do Marfim e suprimi a demanda de frutas, tabaco e flores. Galera, a gente não vai ter mais fome no nosso país, afinal a gente comprou tabaco, né? Então, estamos safes. O imposto sobre grandes fortunas passou e com isso nossa popularidade foi para 83%. O meu diretor da agência de inteligência está afirmando aqui para mim que a Operação Sudão, a célula no Sudão dos nossos agentes secretos, está operacional, ou seja, a gente já pode definir um objetivo, né? Qual pode ser o nosso objetivo? Acredito que me aliar às organizações, entre aspas, terroristas no país. O que acontece? O Geopolítica Simulator define grupos terroristas como grupos separatistas e terroristas mesmo, como Boko Haram, coisas nesse sentido. Eu vou me aproximar de grupos terroristas. A ideia é se aproximar daqueles militantes do Darfur, né, que é aquela porção do Sudão que quer realmente se separar do país. A gente sabe que atualmente mesmo está acontecendo um genocídio lá. Inclusive muito pesado, eu diria que um dos maiores genocídios do século XXI. Beleza, eu coloquei o objetivo aqui, a célula está operacional, vamos lá, né? O líder da comunidade muçulmana está me convidando para celebrar o Ramadã. O que acontece? Um pouco mais de 50% da minha população é muçulmana, só que teoricamente o nosso estado é laico, então eu vou solenemente recusar isso, tá bom? Avancei aqui pro dia 5, passou a lei de consumo de maconha, e com isso caiu 11% a nossa popularidade. Talvez eu tenha que aumentar algum investimento, mas na verdade eu vou aumentar o investimento porque tá aqui liberado, né, o imposto sobre consumo da maconha, né? Vamos ganhar dinheiro em cima dos maconheiros.
tá certo? Vamos criar... Nossa, cara, 139 milhões, que beleza! Isso, cara, reduz muito o nosso buraco fiscal. Eu acho que só com isso, cara, dá pra meter uns 5 milhões, quem sabe? Aqui, isso daqui aumenta 6 milhões, eu acho que é demais. É isso. 2 milhões, pacotão aqui pra saúde no nosso país. Fazer um pacote aqui de pelo menos meio milhão na educação. Um pacote de 600 mil na educação. Agendei compromissos com o Sindicato dos Trabalhadores Industriais, do setor bancário e dos empregadores lá pro dia 16. O que é que eu tô querendo fazer nesse momento? Aumentar um pouquinho o imposto sobre produção. E o que eu tô querendo colocar é 1%. Ou seja, aumentar de 0,86, que tá aqui, ó, 6,7, para 1%. Vai continuar sendo um dos menores do mundo, porém isso vai trazer uma receita orçamentária muito significativa. E daqui a pouco eu explico, né? Como vocês podem ver também, deixa eu explicar aqui logo. Tem uma reunião que eu agendei com o presidente do Senegal. Em teoria vai ser do Senegal, tá? Se ele cancelar, vou tentar colocar outro no lugar. Eu vou tentar resolver de uma vez por todas essa crise que parece ser de fome, que pode chegar a qualquer momento no nosso país e que tem potencial de derrubar qualquer presidente. Eu posso ter o apoio do Papa, do exército, do que for, mas se vier uma crise de fome, gente, ninguém para uma rebelião popular, sabe? Então eu vou aumentar aqui o imposto de produção e com o dinheiro disso eu vou dobrar a pensão solidariedade. A pensão solidariedade aqui é tipo 10% do salário mínimo. Eu vou colocar para 20% do salário mínimo, vou aumentar para 20%. Não é tão caro assim, e o imposto de produção mais o que vai pagar isso daqui, ó, economia orçamentária, 45 milhões. A pensão solidariedade, se eu dobrar ela, se eu colocar 20%, ou seja, 20% do salário, ela custa menos de meio milhão, tá certo? Tô buscando aqui o apoio da Associação dos Amigos e Defensores dos Animais, né, essa Kenza Hassef. Quase que eu peço pra ela ser minha amante, opa, quase que eu erro aqui. Vou aproveitar essa conversa que eu tive com ela, não sei nem se foi proveitosa. Foi. Ela melhorou a minha relação de amizade comigo. Eu vou investir um pouquinho em proteção à fauna. Ah, não, dá pra investir até mais, né? 87 mil. E vou colocar aqui um regulamento específico contra a crueldade com animais. Ou seja, a gente vai ter algum tipo de legislação contra os absurdos mais vis cometidos contra animais. Pelo menos isso a gente vai garantir no nosso país. Eu tenho a menor dúvida que vai ficar maximizado, né, a minha relação positiva com ela. Fiz uma reunião com a Angola e consegui a quantidade de batata que eu precisava, né, produzia muito pouco frente à demanda, né, do país, e consegui comprar tudo que eu precisava de Angola a um preço bem tranquilo, né? Se eu avançar aqui pro próximo dia, a nossa reforma de soberania econômica vai passar, não é mesmo? Reforma de soberania econômica passou, temos agora 100% de popularidade, o que é muito bom. O que a gente pode fazer agora? Deixa eu passar aqui nos setores que eu estatizei. Eu estatizei os setores mais baratos, por exemplo, açúcar. A gente tem uma balança comercial de 66 milhões. Eu não tenho 66 milhões para investir. Vocês podem ver que meu orçamento aqui do Ministério de Agricultura é 60 milhões, tipo, o Ministério inteiro. Então não dá para gastar 66 milhões só para tapar o buraco do açúcar, por exemplo. Mas, por exemplo, beterraba. Beterraba, nosso déficit é zero. Ou seja, se eu investir 1 milhão, já está no positivo. Café, 3 milhões. E por aí vai. Deixa eu só passar aqui os setores que eu estatizei, só para vocês verem, né? Flores, bananas, laranjas, maçãs e uvas. Estatizei tudo isso. No setor industrial eu estatizei alumínio, infantaria, bateria antimíssil. Eu criei aqui um complexo industrial militar. No caso eu vou criar, né? Canhões, construção naval, drones suicidas, fertilizante, indústria aeroespacial, lançador de mísseis, níquel, obus, porta-aviões, robô humanoide e submarinos convencionais. Tudo isso eu estatizei. E o que eu vou fazer? Calma, deixa eu abrir a beterraba mesmo. Beterraba, como é 1 milhão, eu vou colocar 2 só. 2 milhões ficar bem positivo. E apenas para empresas nacionais que se instalarem aqui na região. Vou investir 2 milhões. Deixa eu ver o que mais. Vou isentar o setor. E como mês que vem já vai surgir, eu vou colocar funcionários para trabalhar aqui, né? A partir do mês que vem eu já vou poder fazer isso. E assim vou fazendo para cada um dos setores. Esse aqui é 8, eu coloco 9 milhões. Como vocês podem ver, apliquei aqui os subsídios e as isenções fiscais
para todos os setores aqui que eu quero incentivar. Na indústria, eu fiz isso em quase todos os setores que eu estatizei, né? Só uma ou outra, tipo bateria antimíssil, descendo aqui construção naval, fertilizantes, porque demanda mais dinheiro, coisa de 20, 30, 40, 50 milhões de reais, algo que nesse momento eu não tenho. Com isso, meu déficit ficou em menos 1,04%, né? Vocês podem ver aqui, ó, que a agricultura foi para 2,4% dos meus gastos e indústrias 1,4%, quase dobrou, né? Quer dizer, mais que dobrou percentualmente o meu gasto com indústria. O que eu vou fazer aqui agora, galera? Passou o imposto sobre o consumo da maconha, vou aumentar ele de novo para 26%, que é 26 dólares por grama, que é o máximo que eu posso cobrar. Com isso, fico aqui com 40 milhões. Eu posso gastar parte desses 40 milhões com serviço secreto. Eu acredito que eu deva ir melhorando aos poucos o serviço secreto, né? 350, aqui ó, ótimo. Posso para 350, 50 e quem sabe aqui eu posso aumentar para 50 também. É difícil. Vamos colocar contra-inteligência. Contra-inteligência ficou 1 milhão. Então vai ficar aqui 1 milhão mesmo de investimento no serviço secreto. Onde mais eu posso investir? Talvez na segurança do chefe de estado, 1 milhão e 400. E na contratação, tanto de militares, vou contratar aqui pelo menos 1.000 militares. Aí pelo menos mais 10 comandos também. 10 nada, 20 comandos. E de um pouquinho de professores também, porque o nosso país tem poucos professores. Pelo menos 75 mil, que sabe? Olha, essa notícia é maneira. Para a pergunta, quem é sua figura pública favorita? A maioria das pessoas que entrevistou rugiram de volta Gonçalves. Sou eu. Eu sou uma figura popular no chat, graças a todas as benesses que eu tenho aprovado aqui no nosso país. E só tenho, não sei, de nada. Acho que chegou o momento de eu mexer aqui na pasta de habitação. Como vocês sabem, 99% de nossas habitações são insalubres e isso só mostra quanto o nosso dinheiro é mal gasto, né? O que eu vou fazer? Eu vou tirar a regulamentação sobre o aumento dos aluguéis, vai tirar o auxílio estatal para a compra de imóveis e vai realocar parte desse valor, para esse auxílio de renda para baixos salários. Ele vai corresponder a 10% de um salário mínimo, ou metade de um, como que é o negócio? Auxílio solidariedade. Aparentemente não tirou nossa popularidade e nem piorou, na verdade, a nossa relação com o presidente da Fundação de Partido de Solidariedade Humana está melhor do que nunca, né? Tá de vento em popa. Nossa reforma habitacional é um sucesso. Agora no final do mês, acho que chegou o momento de chegar aqui pro presidente do Banco Mundial, que inclusive gosta muito de mim, e pedir uma redução da dívida, pelo menos metade dela, 150 milhões, que tal? Seria ótimo, né? Quase 1% do PIB, a gente já reduziria de 37% para 36% a nossa dívida pública. Vamos ver se vai dar certo. Só se eu avançar para o começo do próximo mês e garimpar aqui as respostas. Talvez eu faça isso, porque a gente sabe que cálculo econômico acaba travando um pouco o jogo e eu ficar aqui olhando dia por dia vai acabar que em algum momento vai travar a minha gameplay. Segundo o noticiário, a crise que abateu sobre o nosso país não é alimentar, mas sim energética. Parece que é aquela escassez lá que a gente tá precisando importar energia desde o começo da Play. Lembra do primeiro episódio quando eu avisei isso? Parece que a água bateu no nosso orifício, né? É complicado, cara. Parece que as pessoas estão se revoltando por conta da falta de energia no nosso país. Calma aí. Pausei. Tá tendo tumulto, galera. Tá tendo tumulto popular. A gente vai ter que segurar a bronca aqui, mas vou deixar pro próximo episódio. Só deixa ver se eu consegui reduzir a dívida, cara. Poxa vida, cadê a resposta do infeliz? A única coisa que ele falou é que eu posso fazer melhor. Eu não vi nenhuma resposta sobre abater minha dívida. Beleza. O presidente do Mali me convidou para uma reunião. Beleza, dia 9 a gente vai estar se reunindo aqui. Nossa previsão de crescimento está estabilizada. Caiu, a gente está com déficit de eletricidade de 0,16. A gente vai ter que importar energia, obviamente, né? E é isso, basicamente. Importar energia de algum vizinho nosso que tenha superávit. Já vamos fazer isso nesse episódio agora, né?
Ó, Camarões ele tá vendendo, e é um preço até ok, né? Eu acho que é o que tá vendendo o melhor preço aqui entre os nossos vizinhos. Ó, não, mas é muito pouco que eles produzem, né? Eu não vou comprar dos meus maiores inimigos geopolíticos cara, não tem a menor dúvida que eu não vou comprar, nem ferrando. Vou comprar 0.2 de energia do Camarões, tô confiando mais nesse cara. 153 o preço líquido. Enviar a proposta, a gente vai saber da resposta deles no próximo episódio, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.